Meu nome é Verônica, tenho 23 anos e na minha infância eu sofri um abuso sexual por 2 pessoas da minha família. E aquilo marcou muito a mim. E eu fui crescendo com aqueles complexos, com aqueles conflitos. Comecei a ter a maldade, a malícia muito cedo. Até que eu cheguei na adolescência, nunca tive um bom relacionamento com os meus pais por conta disso. Então, eu guardava tudo pra mim. Sempre guardei as tristezas, tudo pra mim. Nunca gostei de expor o que eu sentia. Um dos maiores conflitos também que eu tinha, porque eu não queria ser daquele jeito. Às vezes eu tentava me controlar, ser uma boa filha, mas eu não conseguia. Porque eu lembrava dos conflitos que eu passava e eu pensava, poxa, eu não sou uma boa pessoa, não tem pra que eu tentar ser alguém legal. Eu tinha ódio da minha mãe, eu queria que minha mãe morresse. Então, o que eu não achei em casa, eu achei na rua. Então eu comecei a usar drogas, comecei a beber muito e comecei com um cigarro de maconha. Aí eu comecei a fumar 1 por semana, depois 1 por dia, depois 3 por dia. Depois eu tinha que, tudo que eu fizesse, eu tinha que fumar um, baseado. Comecei a beber. E aí eu entrei num relacionamento. Então, e nesse relacionamento, eu comecei a usar mais drogas, porque essa pessoa usava também. Aí teve uma traição nesse relacionamento. Mais uma, porque foram várias. E aí essa última eu não aceitei mais aquilo, eu terminei com ele. Só que eu piorei. E aí eu comecei a ter crises de ansiedade, de medo, era um medo, uma preocupação. Só que a angústia foi ficando muito forte. Eu não conseguia dormir. Meu coração acelerava muito assim, a ponto de eu ficar desesperada, de perder o ar. E ninguém não conseguia me entender, ninguém conseguia me entender. Eu tentava expressar, mãe, eu tô sentindo uma ansiedade, mãe, eu tô sentindo isso. Ninguém conseguia me entender, sabe? Era muito difícil pra mim. Minha mãe até falou, será que você não tá com depressão? Falei, não, depressão, eu saio. Sou uma pessoa que tá sempre rindo. Não, eu tô com algum problema de saúde. Eu fiz alguns exames cardiológicos e não constou nada. E aí o médico sentou comigo, falou, fica calma, que o que você tem é uma doença que hoje em dia é normal, mas pode ser tratada. Você está com início de depressão. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, meu Deus, eu tô com depressão. Aquilo piorou a minha situação. Eu não vinha mais esperança. Eu tentei em relacionamentos, comecei a sair com várias pessoas, fiquei com várias pessoas para poder ver se aquilo me preenchia. Fazia várias amizades, mas não me preenchia. Usava droga mais que o comum. Perdi emprego por causa disso, porque eu não tinha ânimo de trabalhar. Eu trabalhava até numa boa empresa, só que eu não conseguia trabalhar. Eu gritava e chorava desesperada, porque vinha os bombardeios dos pensamentos de dúvida. Mas por que isso, por que aquilo? Você nunca vai conseguir ser alguém na vida, você nunca vai conseguir ser feliz. Eu não tinha esperança. É forte falar isso, mas a minha vida era um lixo. Então, teve um determinado dia que eu falei assim, chega, não dá mais pra mim. Então foi quando eu peguei uma faca e mutilei meus pulsos, mas eu não mutilei com aquele sentido de quero me sentir uma dor. Eu quero encontrar minha veia e morrer. Foi o único momento, foi a única coisa que veio na minha cabeça, foi a primeira coisa que veio na minha mente. Então foi o que eu fiz. Peguei uma faca, fui até o banheiro da minha casa, fechei a porta. E aí minha mãe nem bateu na porta, ela já abriu. E aí quando ela viu aquele meu braço cheio de sangue, ela começou a Verônica, o que você tá fazendo? O que é isso? Pera, calma. Aí eu comecei a chorar e falar, mãe, não existe chance pra mim. Deus não me quer. E quem me ajudava era justamente a pessoa que eu tinha ódio, que era minha mãe. E eu não queria receber aquela ajuda, porque eu tinha ódio dela. Só que aí, com o tempo, eu comecei a ver que ela era a única pessoa que me ajudava, porque os meus amigos me deixaram. Foi quando ela me convidou para ir para uma reunião na igreja. Na verdade, foi numa sexta-feira, lembro como se fosse hoje, e já tinha acabado o culto e o pastor veio conversar comigo. Eu lembro que eu sentei toda doida na cadeira, não quero conversar, pastor, não quero. Aí o pastor, não, mas espera, eu quero te ajudar. Eu falei, pastor, não perde tempo comigo. Pra mim não tem jeito. Pra mim não tem jeito. O pastor me deu umas boas verdades, eu ouvi. Pediu pra fazer uma oração por mim. Eu aceitei. Aquela oração, eu agradeço ela até hoje. Porque se não fosse por aquela oração, eu não estaria viva. Eu tenho certeza. Se tivesse, talvez estaria internada numa clínica psiquiátrica. Então,
aquela oração foi meu despertar. A palavra, ela realmente tem poder. Porque, primeiro, eu não queria ouvir ele. Mas quando ele falou comigo com propriedade que existia uma solução, quando ele me mostrou testemunhos de pessoas que conseguiam ter vencido, quando ele falou que nada era impossível para Deus, e ele falou assim, Verônica, faz uma prova com Deus. Eu falei, então tá bom. E eu falei com essas palavras, se Deus existe, alguma coisa vai ter que acontecer. Porque se nada acontecer, eu desisto de tudo. Quando eu cheguei em casa da igreja, eu tava rindo, coisa que eu não fazia com a minha família. Sentamos para comer ainda, a gente brincou, consegui dormir. Quanto tempo que eu não conseguia dormir? E eu comecei a obedecer. Eu lembro que eu tinha narguilé na minha casa, joguei fora. Eu tinha uma garrafa de tequila que, quem sabe, né? Tequila é uma bebida cara. Tinha ganhado de aniversário, tinha bebido poucas vezes, joguei fora, tudo. Eu tinha maconha, tinha seda, e joguei tudo fora. Tipo, foi no mesmo dia. E a minha carne queria. Não vou mentir, a minha carne ela queria. Só que eu fui muito racional. Eu quero, mas eu não posso. Eu lembro dessas palavras que eu falava pra mim mesma. Eu falava, eu vou permanecer, eu vou permanecer. Quando turbilhava minha mente de maus pensamentos, eu lembro que eu falava pra mim, eu vou permanecer, eu vou continuar. E eu começava a ter forças pra ir pra igreja, eu não tinha isso. Eu lembro que quando eu me batizei nas águas, eu nem acreditava. Porque eu achava que eu nunca conseguiria ser de Deus. Eu lembro que uma vez um rapaz me evangelizou e falou, você vai ser uma mulher de Deus. Eu falava, cara, eu não nasci pra isso. E aquilo era decepcionante pra mim, porque eu não queria ser uma pessoa ruim. O pastor sempre falava sobre salvação e falava sobre o que nos ia manter era o Espírito Santo. Que era o penhor da nossa salvação era o Espírito Santo. E eu ficava pensando, eu não quero voltar. Eu quero o Espírito Santo e eu vou receber. Até que certo dia que eu recebi o Espírito Santo, que foi o melhor dia da minha vida. Eu lembro como foi numa quarta-feira, eu lembro a música que foi cantada. E quando eu recebi o Espírito Santo, eu tive aquela certeza que Deus ele era comigo. Nesse instante eu percebi que quanto eu era amada, porque eu não me sentia amada, nunca me senti valorizada. Eu comecei a lembrar de pessoas que estavam sofrendo o que eu sofri, na hora da busca. E aquilo me deu uma dor muito grande dentro de mim. E eu comecei a pensar, eu preciso falar de Jesus para aquelas pessoas. Eu preciso mostrar que existe um Deus que Ele transforma, que Ele salva as pessoas. Eu preciso falar que existe amor, que Ele é amor. Eu sempre me refiro a Deus como um pai, porque Ele é um pai mesmo. Engraçado isso, porque era tão forte, uma pessoa que era tão vazia, que quando eu lembro disso eu pensava, meu Deus, como eu era vazia. E hoje eu tenho paz para mim e tenho paz para dar para os outros. Depois daquele dia, aquela Verônica não existiu mais. Nada daquela Verônica continuou em mim, nada. Hoje eu sou totalmente diferente, como filha, como irmã, como amiga. Hoje eu sou diferente até pra mim, porque quando eu lembro de mim eu falo, não sou eu não fazia essas coisas. Como que eu tinha vontade de ver pessoas sofrendo? Como eu tinha raiva, como eu tinha ódio da minha própria mãe. Não façam como eu fiz, porque o que eu fiz, eu colhi consequências amargas, que se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito tudo diferente. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria entregado minha vida a Jesus há muitos anos antes. A Igreja Universal, ela é uma mãe que me apresentou o Pai, que é o Senhor Jesus, né, que está dentro de mim hoje, que mudou a minha vida, que me deu esperança, que me deu forças, que me dá forças. O Espírito Santo para mim é o meu chão, é a minha base. O Espírito Santo é o porto seguro, sabe? Quando vêm as tempestades, eu tenho onde me agarrar. É aquela pessoa aquele ser que nunca te abandona. O Espírito Santo sempre vai ser a minha prioridade, independente da situação. Eu sempre vou procurar agradar a Ele, porque foi Ele que me ajudou. Foi Ele que me deu uma esperança que eu não tinha.